Começando aqui a revisão de hoje, dia 2 de outubro, primeiro dia de outubro. Estou olhando o dólar, não na série histórica, mas aqui no contrato atual, que fica mais fácil de visualizar sem aquela diferença entre um contrato e outro, já que teve vencimento na sexta-feira. Aqui começando com o primeiro candle do dia, a gente teve um candle de força vendedora, um candle de convicção forte, numa região que ainda era de topo aqui, relevante, e foi um gap de alta. Um gap de alta se comparar com sexta-feira. E esse gap pode ser considerado de continuidade se considerar esse canalzinho aqui, que foi rompido de sexta, tá? Então pode ser um gap de alta, de continuidade. Primeiro candle de força vendedora que poderia ditar o movimento do dia. O que a gente vê aqui nos primeiros movimentos aqui? Candle 2 renovou mínima, que é a sombra inferior, voltou e testou a VWAP. Candle 3 tentou cair. Candle 4 abriu aqui, e aí a gente pode filtrar para 2 minutos para procurar o setup da VWAP, que eu vou detalhar mais nessa turma aqui, essa quarta turma. E nós temos aqui o candle gatilho da primeira hora, e esse candle 9 aqui. A gente pode colocar a ordem na mínima, stop um pouquinho acima aqui. Médias, não preocupe com a média de 9, tá? A média de 9 ela vai estar irrelevante por causa do dia anterior. O que eu posso mensurar é Fibogap, o que a gente tem aqui praticamente a região de 1 para 1 interessante para fazer. Depois, a gente pode fazer na média aqui de 20, que praticamente chegou nessa região. Ou se quisesse fazer, poderia fazer nesta região aqui de terceiro nível, que é coincidir antes da média de 20. Então, primeiro alvo 1 para 1 e essa região aqui como segundo alvo. Depois, infelizmente, teria voltado e pego aqui no 0 a 0. Mas, no fim das contas, teria saído no lucro, né? Pelas duas parciais. Voltando para cá, raramente acontece, hoje aconteceu. A gente teve um pullback agressivo na média de 20, a gente não entra nesse tipo de candle gatilho aqui de compra, são todos falsos. Subiu, chegou em região de topo aqui próximo, não conseguiu, a gente vê que a força compradora está mais fraca, para cair foi muito rápido, para subir foi uma lentidão, nada a ser feito. Pullback de novo nas médias, candles gatilhos de compra falsos, a gente não entra, sem risco retorno para topo. Volta, vai testando a 20 toda hora e aqui já começa a configurar o canal. Não são as médias fortes, é a estrutura. Então, canal. E aí foi respeitando, enquanto estiver no canal eu não faço nada. Houve um rompimento falso, voltou para dentro do canal de novo, testou a LT de cima, e aí nessa hora aqui houve a tentativa do rompimento, que realmente foi um rompimento verdadeiro. Houve o rompimento aqui, só que médias ainda sem tendência. Média 50 ainda era a região da LT e agora nós estamos na região da VWAP. Voltou para cima e aqui fez uma troca de polaridade, como se fosse uma troca de polaridade com o canal rompido. O preço, médias toda sem tendência, volta para baixo e dá o 95. 95 poderia ser candle gatilho. Se a gente colocar stop 94, não tem risco retorno para 80 e não tem ainda uma boa tendência das médias, já se torna inoperável aqui. 9,20 cruzando para baixo, cruzando para cima, cruzando para baixo. Renovou a região aqui desse fundo, rompeu o VWAP, rompeu o médio de 80 e chegou nessa região aqui que pode ser considerado a retração do dia, região de quase 61 e travou nessa região aqui, não dando para mim nenhum outro gatilho a não ser esse realmente da abertura, que nem foi acima das melhores aqui das operações. Começou a ficar com um volume um pouco fraco, tendo spread, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Então, no final do pregão aqui já estava complicado de operar. No dólar, então, eu praticamente não vi nada além dessa oportunidade aqui. Já no gráfico branco, se a gente for considerar, tinha um canal apenas. Ah, é um oco aqui? É complicado de pensar num oco depois de vir de um canal. Querer que isso aqui fosse um oco. É ruim porque se eu for considerar, eu estou desconsiderando essas primeiras pernadas, porque a real mesmo é isso aqui, ó. Então, para que eu vou considerar um oco no meio desse movimento? A pessoa está desconsiderando essa primeira pernada, então. E aí, não vejo o oco. Não vejo o oco, é apenas um canal que foi rompido e aí está tentando criar agora uma nova tendência. Já o índice abriu com um gap de baixa, a gente pode considerar um gap de exaustão pelo movimento final do dia anterior, na sexta-feira. A gente tinha 9, 20, 50, 80 já irrelevantes, antes mesmo do movimento abrir já estavam irrelevantes, por causa de sexta. Eu comentei que essa região aqui, enquanto estivesse no meio, seria bem chato para pensar em compra ou venda, porque as médias não estariam em tendência, então tinha que esperar sair dessa região, dessa pernada de alta de sexta. O primeiro candle foi um candle de indecisão,
E aí renovou o mínimo no segundo, por enquanto não vejo nada, porque eu teria que considerar essa retração, está na cara de terceiro nível de retração. Voltou forte e fez aqui um pullback, que não posso ainda considerar que é da média 20, porque a 20 está irrelevante, basicamente a região de gap com um ajuste, e a gente vê que a dificuldade para subir era já relevante aqui, porque para cair foi esse movimento, para subir foi uma eternidade aqui de vários candles. E aí, para cair de novo, acabou anulando todo o movimento de alta e formou um retorno em A. Um retorno em A que era muito perigoso pensar em venda, porque nós estamos na cara da média 200, que era o primeiro teste dela, depois de um tempinho sem testar. E a 200 acabou reagindo, não preenche o critério se pensar nada em contra-tendência aqui, reagiu um movimento forte, originado por ações também, acho que teve notícia também essa hora, depois eu vou confirmar. E aí, movimento de alta bem forte, cravando ajuste e fechando o gap completamente. Pensar em compra aqui, no embaixo, não vejo ainda operacional, mas tá na lista. Mas antes eu tô fazendo da média de 50 ou da 80. Pelo 2 minutos, esse aqui não foi acionado. Esse aqui não foi acionado e teve este aqui. Se eu considerar esse 40, colocando stop aqui embaixo, a gente vê como que ele tá caro, né? A gente está assumindo um risco retorno que 1 para 1 está quase na máxima do dia. Então, não vejo um bom candle gatilho aqui embaixo. Então, fez um inside candle, esse 18. Não vejo nada aqui ainda. E aí, começou esse movimento super forte de queda, juntando com a abertura das ações lá fora. Muito forte, renovou, rompeu a média 200, chegou na região de fundo, pegou liquidez, a gente vê o tamanho do candle. E aqui, chegou nessa região aqui, podemos pensar em... reversão, a gente tem 2 candles sem tocar. E aí, se a gente considerasse aqui candle gatilho, esse daqui, deixa eu ver pela hora, que eu tenho que olhar pela hora. Aqui, 10h45 fecha 10h50, 10h50 fecha 10h55. Então, tem que olhar a partir de 10h55. Este aqui seria possível, mas um PFR já longe do fundo. Este aqui, infelizmente, não fechou bonito. E esse aqui já estava na cara da média 9 dos 5. Então, nada a ser feito, voltou a cair, só que a gente não entra, infelizmente, longe das médias, renovou fundo e chegou em região aqui, que se eu marcar, vamos ver, retração, importante considerar essa retração macro aqui, chegou em 50, quase próximo de 50%, tentou reagir, mas também de novo não deu reversão e voltou a cair. Candle forte, fez aqui um movimento, aí aqui eu já pensei numa contra-tendência, imaginando que esse candle 30 fosse já a exaustão do movimento. Só que por reversão, não tinha os critérios, bati que foi contra mesmo. E o contra acabou estopando. Eis a questão, né? Operar contra alguma coisa que não foi back testada, né? Acabei tomando stop entrando nesse candle 31. Aqui um PFRzinho, acreditei no 50% de retração. Tinha umas outras confluências também que se eu marcar do pivô do dia, porque o pivô do dia fez este movimento aqui, então posso considerar desse topo com esse fundo, era região de 100%, 100% aqui em cima e 161 ali embaixo ainda. Tem a outra retração, outra projeção desse movimento para cá. Aqui o primeiro alvo, que era o mais forte também, aqui, primeiro alvo cravado. Então tinha confluência nessa região, deixa eu ver também. Era mais de 1% de baixa, acabei caçando a operação de compra e formou uma barra ignorada sem gatilhos, porque já estava derivando. Estava derivando aqui já, inclusive deixa eu desenhar, desenhei, já deriva. E chegou na região exatamente de 161 da projeção do retorno em A lá de cima. E próximo de terceiro nível de retração. Fez um pullback na média de 9, nesse candle 37. Era para ser possível um candle de continuidade de baixa, só que a gente sabe que está longe aqui da outra média que a gente não opera nessa venda. E nem é um candle gatilho, mas era apenas para continuar e não continuou. E testou de novo a média de 9. Aqui a gente já pode procurar pelo 2 minutos, que foi onde eu fiz a operação. Que foi nesse candle 97 aqui. 97? 97. Eu coloquei stop de proteção mais ali embaixo. Pelo backtest deve, né, fazer parcial a média de 20. Esperei que o movimento corrigisse mais. Não cheguei nem a fazer parcial. E o preço acabou voltando. Pode ser gatilho de venda aqui? Não é gatilho de venda, 42 nem foi acionado. 44 também não é gatilho pelo candle horrível. 45 já perde risco retorno porque a gente já está na cara do fundo e stop tem que ser lá em cima. Já era. Aqui o preço acaba renovando mínima e chegou aqui com rejeição e travou nesse fundo.
pullback de novo na 9, desse 49. Gatilho. A Amanda acho que chegou até a fazer essa operação. Pensou nesse movimento aqui como se fosse gatilho. O movimento completo tá complicado porque já tá descendo em forma de deriva. Fez um rompimento, caiu. Aqui já tem um fundo. Isso aqui é mais um pullback simples da média de 9. Não considerando esse movimento aqui atrás. O problema é que já a média de 9 e de 20 já estão perdendo a inclinação. Na verdade, a abertura delas já estão muito próximas. Muito próximas para esse esticado. Já com dificuldade de renovar fundo. E aí eu não vejo como um bom candle gatilho esse 49, infelizmente. Se tivesse, talvez, um movimento com uma abertura melhor das médias, sem essa queda bruta que teve aqui no início do dia, sem esse movimento aqui, sem gatilho, porque esta queda, ela foi reação da 9 ou da 20? Da 9. Oh, meu Deus, eu não tô raciocinando direito, não. Reação da 20. Da 20. E aí, este é o ato da 20, que pode ter sido o último ato do respiro e acabou realmente sendo. Testou a 9 de novo. Pensaram na região do 51 como um trade aqui, nesse 126. Seria interessante colocar stop aqui embaixo. A gente não precisaria fazer parcial para média 20, só que essa eu já acho perigosa. Esse tipo de fraqueza aqui, nessa região desse fundo. Seria até possível, só que na minha visão acho perigoso. Se alguém interpretou de forma avançada este candle 126 como um gatilho aqui, por ter não continuado a queda, né, e a média de 20 já está indicando fraqueza, poderia até pensar numa possibilidade de compra nesse 126 de 2 minutos. Não tem que fazer parcial na 20, agora é somente retração. Retração, e obviamente a gente tem que tomar muito cuidado com a média 80 do 2, né, que nem chegou a tocar nela. Teria pego só 1 para 1, que eu tinha marcado ali embaixo, só 1 para 1, e depois teria travado e ficado de lado até a média de 50 chegar. Então, possível gatilho aqui nessa região do 2 minutos. E aí o preço ficou sambando, média sem tendência. Média 50 chegou, só que a média 50, a região dela já demorou para reagir. Chegou próximo aqui, ok, mas ela longe um pouquinho, não reagiu. Chegou próximo, não reagiu. Chegou aqui, agora que reagiu. Primeiro, com candle de rejeição. Segundo, candle na cara do fundo. Não tem bom pullback, a média de 9 de 20 ainda estão sem tendência. E aí o preço simplesmente reagiu. Reação da 50. Chegou nessa região aqui próximo de terceiro nível de retração. Esticado. Rompeu um triângulo simétrico, porque esse aqui acabou se formando uma figura. Que foi esta figurazinha aqui. Triângulo simétrico. Confirmado. Temos também esse fundo aqui, por mais que tenha ficado longe das médias, não prende critérios para reversão. Chegou em região de troca de polaridade macro, que troca de polaridade é essa região aqui, ó. Essa região, desde ali de trás, região de troca de polaridade, 61 de retração, e aí o preço simplesmente não deu gatilho o que fazer, voltou para cima das médias, pensar no 93 como gatilho aqui não cabe, médias ainda sem tendência, voltando para a região de trava, temos a 50 para baixo, 20 para baixo, e aí preço fica sambando agora em trap zone no finalzinho do dia. Como tendência forte do dia, eu só vi essa primeira pernada ali. Essa aqui não teve sequência, essa aqui não vejo uma sequência forte igual a da primeira. Teve deriva, teve alargamento no início do dia, alargamento que teve 3 toques de topo e apenas 2 toques de fundo. Um triângulo simétrico, então hoje teve 3 figuras interessantes, uma sequência também interessante. Gatilho backtestado, que depois eu vou apresentar, né, as datas do backtest nessa quarta turma. Temos aqui, e vou analisar melhor se seria possível esta do 2 minutos, que eu já acho complicada, mas se aparecer outro na planilha que eu já tenha anotado parecido, seria então considerado, mas o dia estava bem chatinho aqui, já essa região. Então, no gráfico branco, isso aqui, no gráfico de médias, a gente teve movimento aqui, só a média 80 que não foi testada no fim do dia. Estudo. Vou falar do estudo do dólar antes, depois eu tenho que comentar do macro, o que aconteceu no macro hoje para esse movimento ter acontecido, de queda no índice. O macro do dólar, por mais que tenha rompido a máxima... atualizou. Rompeu, né? 1, 2, 3, e aí o candle de setembro fechou, e nós temos aí o candle de outubro abrindo acima, né?
desse movimento do candle de setembro. No momento é muito recente de criar alguma convicção do que pode acontecer, ainda mais que o candle diário formou um doji. O que eu posso relembrar é que nós estamos aqui em região de defesa vendedora e que está bem esticado. E que se olhar pelo IFR, está sobrecomprado. Então, movimentos de compra no macro tá complicado, precisa de correção. 60 minutos, a gente vê aqui que fez uma troca de polaridade que na verdade rompeu essa máxima, fez o pivô, e aí pode ser que a correção agora venha acontecer, tipo para formar um ombro, cabeça, ombro, quem sabe? Porque tá esticado, tá muito esticado e tá difícil de operar dessa forma. Amanhã, médias, deixa eu olhar pelo contrato atual. Nós temos aqui 9, 20, 50 irrelevante, 80 também. E tinha uma LT grande, mas retração vai ser a única coisa relevante aqui. Nós temos a média 200 flat, o preço corta ela, corta para baixo, corta para cima. Está flat, o que a gente tem que considerar mesmo é essa retração e a possibilidade do mercado ficar num grande range lateral, porque quando chega em canal de Kelvin, ele tende a ficar lateral como realmente por enquanto está. Então não estranhe se o preço ficar travado amanhã também, cruzando, fazendo canal e tudo mais. Então, cuidado em relação a isso. Já o índice, tá? Já o índice aqui. Deixa eu abrir o Ibov antes. Confirmar o Ibov aqui. O Ibov, nos 60 minutos, confirmou o topo duplo, tá? O topo duplo se confirmou aqui. E aí, se a gente marcar a projeção do topo duplo para baixo pelo Ibov, nós estamos em região de 100%. Junto com isso, retração dessa pernada de alta, nós estamos em 61. Então, uma região possível trava. Olhando pelo diário, o diário assusta. O diário assusta porque fez um candle aqui forte hoje, quase um 2-3 de venda. Só que relembrando, né, a gente tem um alargamento. Então, se voltar a cair, essa região aqui é de possível teste. Mas me preocupou esse 1-2-3. Me preocupou esse 1-2-3. A chance de vir a querer romper esse fundo aqui. Eu espero que dê uma trava e volte a subir. Inclusive o vídeo do Vlad também tem forças compradoras para esse mês de outubro. Então eu espero que trave nesse fundo aqui e não volte a cair. E aí pelos 60, deixa eu abrir aqui. Já no futuro, tenho essa região marcada ainda. É a região que determinou esse fundo, esse rompimento dessa lateralidade. Voltou para cima e eu espero que essa região trave aqui e deixe o preço voltar para buscar o meio do canal, lá em cima também. E aí, em relação às médias, detalhe, eu marquei esses 3 caixotes aqui agora, tem esse fundo, essa região aqui de interesse ainda, que é do rompimento do topo duplo e troca de polaridade, tendo essa máxima e essa região lá de cima. 5 minutos, a gente vê como se fosse uma queda em canal. Então, vou ver se eu marco aqui. Posso marcar da LT, posso marcar dessa região aqui também. Então, LT aqui. E uma LT desses fundos, apesar que teve um rompimento falso ali. Aqui, tirar isso. Então, canalzinho, eu não vejo 9,50 nem 20 relevante, no máximo 80. 80 vai ser determinante para o tipo de gap amanhã. Pode ter aquele gapzinho que a gente ama? Não, porque não fechou em tendência. Então, nem adianta pensar nesse gap amanhã. Já o dólar, deixa eu ver. O dólar não tem como também. 80 e 50 sem tendência. Então, sem condição de abrir com o gap que a gente gosta. Para movimentos de queda, a gente tem região de fundo que pode aparecer força compradora. Nós estamos operando no meio de uma tendência de alta. O meio acontece de tudo. Nós estamos em movimento de queda forte hoje. E meio. Não vou nem afirmar o que pode vir a acontecer, prefiro fazer no ao vivo, porque no meio aqui de tendência é quase impossível a gente determinar algum movimento que pode tomar, porque é meio. Para chegar no topo, vai precisar subir 1.700 pontos, para chegar no fundo é 1.400 e nós estamos no meio. Então pode acontecer de tudo. Diferente do dólar, que está mais próximo do topo, deixa eu abrir o contrato atual, mais próximo do topo do que do meio em si, aqui dessa lateralidade. Então, basicamente o gráfico isso. Já em relação aqui, o que aconteceu hoje, né? Não foi apenas aqui, tá? O DXY chegou a subir praticamente em relação a todas as moedas. Pena que não dá pra ver agora, porque muitas aqui chegaram a já abrir na madrugada. Mas alguns aqui, tipo, o povo acha que dólar tá subindo só aqui, não, é no mundo todo, tá? O dólar para subir 0,87 é muita coisa, muita coisa. E a gente não perdeu, por exemplo, para
Euro, infelizmente, teve mais desvalorização hoje. Peso mexicano teve mais desvalorização. Praticamente nós fomos uma das moedas que mais resistiu essa pancada de alta do dólar, tá? E aqui não é o fator interno que está prejudicando, é mais o fator externo, a questão dos Estados Unidos ainda. Olhem o movimento do dólar lá fora. Olha isso, que horror. Não para de subir. Nunca vi um canal desse jeito. Em relação ao S&P, também caiu hoje. Caiu. Em relação ao EWZ, que é óbvio que é o Ibovespa dolarizado, tá em região de oco. Aqui, tem liquidez. Eis a questão. Eu falei que eu preocupei com aquele pullback lá do diário do Ibovespa. E o EWZ aqui tá em região da linha do pescoço. Será que vai romper? Se romper, a gente vai ter mais força vendedora pelo EWZ. E não tá bonito esse cenário aqui. Se a gente for olhar o VIX, deixa eu ver se o VIX subiu hoje. Não subiu tanto, mas petróleo teve uma queda forte e fez um topo duplo. E a Petrobras foi um dos motivos também de ter puxado o índice para baixo hoje. Consequência do petróleo Brent, né, está caindo. Então caiu 1,5 Petrobras e lá fora o petróleo Brent caindo. Minério de ferro, a cotação de Dalian fechada. Já em relação ao minério de ferro aqui, infelizmente a gente não tem cotação de Dalian porque China está de férias, então a cotação melhor não está acontecendo. Então não consigo ter os dados bons aqui. É uma coisa que eu preciso ressaltar porque que o movimento subiu, né? Tanto aqui o dólar, mais uma vez, os juros de tesouro, né? Tesouro americano de 10 anos. Opa, nós tivemos aqui um movimento super forte hoje, mais uma vez, rompendo o máximo, chegando a patamares que não chega, deixa eu ver aqui, há muito tempo, né? Se eu olhar do mensal, a gente não tem esses valores desde 2007. E aí tá subindo cada vez mais, ó, nos últimos meses, o que tá acontecendo? E aí, se a renda fixa tá valorizada lá fora, pra que a pessoa vai querer ir para alguns países? Não apenas essa visão, mas acontece por que lá fora, nos Estados Unidos, está dando tanto retorno assim? É porque está criando um risco no mundo. Se o mundo está com certo risco, qual que é a moeda mais segura para se proteger? O dólar. Então, vai para a renda fixa, se valoriza aqui. O retorno está caro, para 10 anos está esse valor, mas eu consigo ver até de outros. Deixa eu ver aqui, US 10... US 30, na verdade. Vamos ver o do 30 como está. Ela é de 30 anos também, mesma coisa. Então, o retorno financeiro de 30 já está subindo os juros. E aí, quando vai subindo, nenhuma moeda no mundo consegue bloquear essa força do dólar. Nenhuma. O dólar vai disparar e aqui também vai, não adianta. E olha que a gente nem subiu tanto assim. E aí, eu tinha que ressaltar em relação a isso, dessa questão da moeda. Outro fator também que explodiu, né, esse preço. Hoje nós tivemos o PMI, que é a inflação ao produtor. Como que a matéria-prima está chegando para o produtor? Está chegando caro? Se está chegando caro, ele vai ter que passar esse preço para o consumidor uma hora. Então nós tivemos aqui o PMI subindo muito industrial. Era para vir, né, 47,7, veio 49. Horrível para essa situação atual, porque isso quer dizer o quê? Mais juros a longo prazo, conforme o Fed está se confirmando nas reuniões. E se tem mais juros a longo prazo, infelizmente os índices globais acabam sendo afetados, índices globais acabam caindo e dólar subindo, um dos fatores aqui. Outra coisa também, que quando deu essa notícia, nós tivemos aqui os DIs aqui, os juros futuros aqui explodindo. Quando sobe mais de 1%, a gente tem um índice para baixo, o que aconteceu. Por quê? Os DIs futuros, o juro futuro, está precificando que juros curtos, longos e de médio prazo que deve aumentar, ou seja, o Copom aqui não deve baixar os juros nessa época, deve ter mais juros, ou seja, mais juros é bom para renda fixa, não é para Ibovespa. Mais um fator. Outro também que a gente teve, movimento de fluxo no início do dia, estava estranho, mas só começou a desenvolver exatamente quando? Essa hora aqui, ó. Essa hora, que foi quase 10h30, quando o XP cruzou para cima e o BS cruzou para baixo. O XP dando liquidez e o BS pegou a agressão de venda. 10h30 aconteceu o que exatamente no gráfico? Foi exatamente esse movimento aqui, desse candle aqui, ó, começando a partir daqui, foi queda gerada pelo fluxo aqui também, uma explicação. Então, a gente teve aqui um movimento
do fluxo. Quem fez? Dando nome aos bois e UBS XP. Como sempre, os melhores movimentos têm elas aqui atuando. Nós tivemos justificativa dos DIs. E essa parceria aqui ela é bem relevante. Tomar cuidado quando não está tendo uma parceria igual, por exemplo, no início do dia. Tava bem estranho. Por quê? Aqui, olha que movimento estranho. Uma parceria meio sem... Como é que fala? Se uma tá com 10 mil contratos na venda, a outra deveria estar com uma média de 8 a 15. E aí não bate. Aqui, por exemplo, nessa região estava a XP com 20 mil e o BS com menos 1K. Então, tipo, tava tendo uma interferência, uma divergência, na verdade. Os DI subindo muito. Então, a gente teve a causa aqui, mas a causa também vem lá de fora, né? A questão do dólar está subindo e também S&P caiu. Então, não foi apenas aqui. E amanhã, de notícia, a gente tem aqui feriado ainda na China. Só um minutinho, peraí. Então, amanhã, de notícia, a gente tem China, feriado. Então, não podemos contar com alguns dados lá, por exemplo, do minério de ferro. Nós temos IPC FIP de madrugada, que não é uma coisa que afeta tanto, mas é de madrugada. Então, se interferir, vai ser exatamente na abertura do dia. Temos aqui 9 horas exatamente na abertura, é importante, tá? Tem 11 horas, importante também, e só isso praticamente amanhã. Eu espero que amanhã seja um dia de correção, tá precisando urgente, tá? Urgente. É isso que eu tinha que ressaltar para o movimento de hoje. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?